já tinha gostado. Mas você corta essa parte. De boa. Acho que ficou bom agora já. Sejam bem-vindos, galera, a mais uma sessão de aluguel. E no vídeo de hoje eu tô recebendo aqui a Norma. Olá. A gente vai falar um pouquinho ali sobre Setembro Amarelo, sobre filmes que abordam suicídio. E eu espero que vocês gostem desse bate-papo, que vai render bastante, viu? Roda a vinheta. Pois bem, tá rolando aí o Setembro Amarelo, isso é uma realidade. Eu vi aí uma oportunidade de trazer esse assunto à tona aqui no canal, porque eu nunca tinha falado nada do tipo aqui. Então achei interessante vir agora, convidei a Norma, que eu conheço aí de alguns anos, da época de faculdade aí. Eu acho ela uma pessoa bacana que pode trazer algumas informações pra vocês. E a gente resolveu pautar esse tema suicídio através de alguns filmes que a gente assistiu e vai conversar sobre eles e ao mesmo tempo abordando esse tema, né? Mas primeiro vou deixar a Norma falar um pouquinho sobre ela, do que ela faz e tudo mais. Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Norma, sou psicóloga, estou formando em terapia analítica comportamental, em especialização. Predominantemente sou psicóloga clínica e é isso. E a gente escolheu 3 filmes para poder pautar o nosso bate-papo aqui de hoje, que são As Virgens Suicidas, Os Últimos Dias e Helena. E a gente decidiu começar através de Helena, que eu acredito que desses 3 foi o filme que a gente mais gostou, que a gente estava conversando aqui antes, nos bastidores aqui, e a gente conversou muito. Eu acho que vai trazer algumas reflexões bacanas para vocês. Então, Helena se trata de um documentário brasileiro feito pela Petra Costa, e ela fez esse documentário para poder narrar um pouco da trajetória da irmã dela e como a família dela meio que teve que lidar com o suicídio da irmã aos 20 anos de idade, que tinha ido para os Estados Unidos para poder estudar teatro, cinema e tudo mais, para ser atriz, e acabou afetando. A Petra na época tinha 7 anos de idade quando a irmã se suicidou, e ela narra através desse documentário assim bem intimista, bem pessoal, tem algumas filmagens assim bem caseiras mesmo, e ela narra isso, né, como isso impactou a vida dela, como isso impactou a mãe dela, e ela também narra um pouco da irmã dela com os arquivos que eles tinham, que eles filmavam bastante, filmagens caseiras e tal. Dos 3 foi o que eu mais gostei, e eu acho que pelo formato dele e pela perspectiva, é uma história real, né, eu também gostei por isso, é um documentário, e a perspectiva da irmã, então assim, como ela viu o suicídio, como a mãe dela viu, então elas trazem depoimentos muito tocantes, muito verdadeiros a respeito do assunto, e elas falam muito abertamente dos próprios sentimentos. Traz informações muito ricas a respeito da outra parte, que é a família que sofre com a perda. Eu acho que desses 3, ele é o que mais transita, né, do lado da pessoa que cometeu o suicídio e de quem teve que lidar depois, sim, né? Sim. Os outros são mais do lado de quem acabou cometendo o suicídio, e esse não, esse transita muito bem, e a Petra traz, cara, um documentário assim totalmente tocante. Eu fiquei assim, promove um debate, promove uma reflexão. Eu acho que é isso que a gente quer trazer aqui com esse vídeo para o pessoal que está assistindo. É esse debate acerca de pessoas que às vezes parece que está tudo bem. Está lá nos Estados Unidos buscando a vida, né? Buscando a sua realização pessoal, o sucesso na carreira que ela tinha escolhido para ela. E de repente acontece isso. E pega a família meio que de surpresa, pega todo mundo de surpresa. Então tem uns relatos bem pesados assim. Era uma boa pessoa, que era uma pessoa que tinha uma família de certa forma estruturada, pode assim dizer. E que mesmo assim ela tinha os motivos dela que acabou levando ela a isso, e que às vezes a gente tem alguém do nosso lado que a gente não tem ideia do que está passando na cabeça da pessoa. Às vezes ela está aqui com você fazendo uma social, sorrindo, brincando e tal, às vezes ela está com sucesso profissional, às vezes está fazendo uma faculdade que gosta e tudo mais, e mesmo assim ela ainda tem esses fantasmas, vamos assim dizer, que ela tem que lidar diariamente, e a gente às vezes não consegue perceber, né? E o que eu acho interessante do filme e o filme ele traz alguns elementos que fazem você pensar a respeito, que são coisas que você pode também observar na vida, que são os sinais. E o que eu acho muito importante dessa campanha é ensinar as pessoas sobre os sinais que uma pessoa pode apresentar a respeito sobre o risco que ela pode vir a cometer algo, ou ela está muito triste, enfim. E as pessoas que estão ao redor, o que elas podem fazer é observar esses sinais. Então, durante o filme, eu observei algumas coisas. Por exemplo, a irmã conta, né? Ela fala sobre a separação dos pais. E aí ela conta que ela parou de gravar. Então, uma coisa que ela fazia
muito, que ela gostava, era gravar, ela tinha uma câmera e gravava. E quando os pais se separaram, ela parou de gravar. É um sinal de algo que pode ter incomodado bastante ela, não traz detalhes sobre como eles resolveram isso, se eles conversaram a respeito, enfim. Só fala de um fato, que aconteceu algo, ela ficou muito triste e deixou de fazer uma coisa que gosta. Então esse é um sinal que pode valer para nós, para as pessoas que estão à nossa volta, para a gente começar a observar também. Às vezes a pessoa tá te dando algum sinal de que ela precisa de alguém para conversar, que ela precisa de alguma ajuda, mas que a gente acaba deixando passar batido, né? Uma coisa que eu achei importante também foi a irmã dela chegou a comentar isso. Eu acho que depois que passa, as pessoas começam a montar, ela até falou isso, ela começa a montar um quebra-cabeça, né? Assim, pra ver o que aconteceu, o que eles poderiam ter feito. Ela vai atrás, né? Ela começa a seguir os caminhos que a irmã dela fez em Nova York, vai atrás das pessoas que ela conheceu, nos lugares que ela foi e tudo mais. O que poderia ter acontecido pra resultar nisso. Ela, de certa forma, acabou pautando um pouco a vida da própria Petra, né? Que é a diretora do documentário. Assim, eu não conheço tanto a vida e a carreira da Petra para poder falar isso, mas a impressão que ela dá através do documentário ela ficou com a vida muito marcada por causa disso. Parece que a vida ficou tudo ali, tudo tem aquilo envolvido de alguma maneira, sabe? O que faz a gente pensar, pelo menos a impressão que dá, é que elas viveram depois disso tristes. Sim. Né? Então, assim, o quanto um suicídio pode marcar a própria pessoa que cometeu o suicídio, claro, mas como ela pode marcar a família dessa pessoa. Quem fica, né? Quem fica e como a família sofre, enfim. Algo que eu achei importante foi quando a Petra, ela passa uma informação, ela fala assim, ela lembra que a irmã, a Helena, estava fazendo uns testes. E aí ela fazia alguns testes e ela não passava. E ela ficava esperando, e ela chegou a comentar com a mãe dela uma vez, se eu vivo de arte, eu amo arte. Se eu não estiver fazendo arte, eu prefiro morrer. Ela tinha uma conexão muito grande com o trabalho dela. Era algo que ela amava muito, que ela não se via fazendo outra coisa. E ela se viu em uma situação que as coisas não funcionavam do jeito que ela esperava. A partir do momento que as coisas não começaram a funcionar, ela foi ficando cada vez mais triste. E ela ficava cada vez mais reclusa, cada vez mais depressiva mesmo. O documentário fala que eles chegam a levar ela num psiquiatra, mas bem depois, assim, depois que ela tá bem mal. E aí ele passa alguma coisa pra ela, acho que é lítio, se não me engano. E ela começa a tomar, mas assim, ela não, aparentemente, ela não vai numa terapia, ela não aprende a lidar com a situação, ela não aprende a resolver esse problema, ou a lidar com isso. Né? E aí as coisas saem como... Tem esse fim trágico, né? Não, e aí entrando nesse papo falando sobre a família, sobre como a família está envolvida com pessoas que têm essa propensão ao suicídio, vale a gente começar a falar, eu acho, de Virgens Suicidas, que trata de uma família bem conservadora, que tem 5 filhas, ainda bem na escadinha, né? 13, 14, 15, 16 e 17 anos de idade, e que levam ali uma vida bem fechada pro mundo, é uma família, como eu disse, bem conservadora, os pais não deixam as filhas fazerem quase nada. Aí a menina mais nova, a Cecília, ela começa a ter um comportamento estranho, né? Até que a família leva ela num terapeuta, vamos assim dizer, né? Que ele faz alguns testes e o cara meio que recomenda que elas têm que se socializar um pouco mais, principalmente com garotos. E isso foi depois dela já ter feito uma tentativa na banheira. Sim. Aí eles vão fazer essa festinha lá e tal, e a menina se mata do nada. Ela não consegue estabelecer conexão com ninguém, ela parece que está vivendo ali meio que num mundo paralelo. As pessoas chegam para conversar com ela não consegue conversar da moral, não consegue ter empatia por ninguém. Aí ela pede para a mãe dela, posso me retirar, posso ir pro quarto? A mãe deixa, ela vai se mata. E a partir dali as irmãs ainda meio que continuam tendo ali durante um certo tempo uma liberdade, vamos assim dizer, né, de ter um contato com garotos. A Lux, que é vivida pela Kirsten Dunst, começa meio que ter um namoradinho que vai lá assistir televisão na casa dela e tudo mais. Vale situar que o filme se passa nos anos 70. E aí vai ter um baile, consegue convencer, lá o menino consegue convencer o pai delas de deixar elas irem, e ele vai arrumar uma companhia para cada uma das meninas. Aí a Lux faz merda. Vira a noite com o cara lá. Ela faz algo que o pai não tinha permitido. Sim. Né? Aí ela volta no outro dia. Isso acaba tendo consequências drásticas, né? Todas as irmãs são penalizadas, perdem todo o contato social, são tiradas do colégio. E a partir disso começa, né? Elas tentando estabelecer uma certa conexão com os outros meninos que são os vizinhos dela.
que meio que se sentem intrigados com aquele estilo de vida que aqueles pais tentam impor para as meninas, né? O que você falou, que eu acho que é muito importante a gente fazer uma análise do comportamento, tanto do que a gente está falando do filme, quanto fora dele, né? É o contexto em que essas meninas viviam, como era a criação delas. Uma criação que penaliza drasticamente depois que um adolescente tem um erro ou comete alguma coisa que os pais não esperavam, pode trazer algumas consequências muito piores do que... não quer dizer também que eu vou castigar o filho e vai querer se matar. Não é bem isso. Mas é porque eles deixaram elas... tiraram da escola, isolaram as meninas, deixaram elas trancadas. Então elas ficaram em um contexto muito ruim. Sim. Elas ficaram trancadas dentro de casa sem poder se comunicar com ninguém. É uma coisa que a gente conversou antes de começar a gravar, que você falou que eu achei interessante. Elas tiveram aquele momento de ter o gostinho de viver. Uma lá foi, beijou o menino, ela nunca tinha feito isso. A outra acabou dormindo com o menino e tal. Então elas foram no baile dançar, coisa que elas nunca tinham feito. Então elas tiveram esse gostinho. Sim. E foi tirado delas depois. Sim, muito pior. E numa idade que Exatamente, o que eu ia falar da idade. A idade é uma idade descoberta. É uma idade de começar a fazer coisas, inclusive... de fazer coisas, talvez algumas coisas não ideais, Sim. legais, que até preocupam os pais, mas também começar a ver as consequências desses comportamentos. Aí que tá, porque os pais, durante esse momento, eles ainda têm muito controle sobre essas consequências. E aí, na hora de consequenciar isso, esse comportamento dela que não foi muito adequado para os pais, eles pegaram muito pesado e isolaram as meninas na tentativa de protegê-las de algo que eles temiam. Você vê na personagem da Lux ali que ela meio que já flertava com isso de uma maneira meio até sedutora, sabe, com a morte. Ela tinha um jeitinho sedutor. Parece que ela brincava com a morte. Eu tive umas impressões assim em algum momento. Até mesmo na sequência final ali, quando os meninos chegam na casa e tal, a maneira como ela lida com eles, ela parece que tá muito à vontade com aquilo que tá acontecendo, sabe? Boa vontade. E ela, até porque ela é a última, né, a cometer o suicídio. Boa vontade ou já em um estado de... Já perdeu a sanidade, assim, né? Sim. Pode ser. Mas eu tive essa impressão dela, assim, fazia muito sentido ela ser a última, porque ela parecia que ela tava bem tranquila, mas aí você falou uma coisa agora que já perdeu a sanidade, pode ser isso mesmo. Bem, agora pra encerrar, vamos puxar aí um filme que meio que é ali uma cinebiografia, e não é, né, porque eles não tinham os direitos ali, o Gus Van Sant, o diretor dele, que é o Últimos Dias, que é meio que uma releitura dos últimos dias, das últimas horas do Kurt Cobain, né, mas com as suas devidas... licenças. O personagem se chama Blake no filme, tudo a ver, que é um cara que vive ali com a sua banda num casarão meio que abandonado, um casarão totalmente abandonado. E o personagem Blake é um cara que, cara, ele já tá no estágio assim, ele é aquele último estágio já, né? Não é à toa que o filme se trata das últimas horas dele, porque ele já não vive, ele tá meio que vegetando, andando, se locomovendo ali. Eu tive essa impressão dele, ele tá meio que vegetando vivo ainda. Sim, eu tive essa impressão o filme todo. Ele não fala praticamente. É um filme que quase não tem diálogos, e os diálogos, como eu tinha falado, os diálogos que acontecem são as pessoas são mais monólogos, assim, as pessoas falam mais ele, gestual e tal. Ele fala um pouco, assim, ele tá numa fase bem um estágio bem final mesmo, assim, de não se preocupar com nada, de sair, de não conversar, de não interagir, de comer só o necessário. Sim. É a única pessoa que ele interage mesmo, assim, que ele estabelece conexão, por mais que outras tentem falar com ele, é a mãe dele, né, que aparece numa cena bem pontual, que ele conversa com ela um pouquinho ali e tal. Parece até que ele meio que ainda se sente, parece que eu tive a impressão de que a mãe dele ali naquela sequência, meio que ainda era um pouco do suspiro que ele tinha e tal, porque ele se abre um pouquinho, eu liguei pra ela, falei pra ela, falando da filha, que a mãe dele pergunta se ele já conversou com a filha dele. Fala, não, liguei pra ela, falei que ela é a única pessoa que eu amo, a pessoa que eu mais amo nesse mundo, não sei o que, não sei o que. E aquele personagem que você viu uma hora antes ali, durante uma hora, andando de vestido, com a arma na mão, totalmente sujo, largado, não é o mesmo cara que ligaria pra alguém e falar, nossa, você é a pessoa que eu mais amo nesse mundo. Parece que a mãe dele traz um pouco da vida naquele momento que ela aparece. E isso é muito importante, né? E é isso que a gente pode verificar também, que pode ser um papel importante das pessoas que estão ao redor dessa pessoa que está sofrendo e que ou que já tentou suicídio ou que está apresentando sinais que pode vir a tentar. Que interações sociais, elas fazem isso,
elas trazem luz para a pessoa. Ela pode resgatar uma chama de vida ali, entendeu? E fazer a pessoa voltar para a realidade. Ela tenta, né? Sim. Ela tenta até levar ele de lá. Ele recebe uns telefonemas de algumas pessoas também, acho que os produtores dele, né? O cara da lista telefônica lá também. O cara da lista telefônica. Mas é isso, essas interações de pessoas principalmente próximas fazem muita diferença. Sim. Faz muita diferença. Uma das coisas que a gente estava conversando aqui foi uma análise mais minha, que eu falei para a Norma aqui antes, que foi de que aquela casa para mim não existe, os amigos dele não estão convivendo com ele. Eu tive uma leitura de que aquilo tudo ali é a mente dele, é a cabeça dele, o que está se passando dentro dele, que é uma parada bem mais suja, bem mais sombria, bem largada. Os amigos ali eu fico vendo como as pessoas que meio que estão explorando ele, que tem a hora que o cara chega lá para pedir dinheiro, o outro quer que ele só ajude a escrever a música, mas todo mundo cabe dele daquela maneira e tá se lixando pra ele. A menina viu ele jogado no chão. Ou se lixando ou cansado, né? Às vezes já tá esgotado também, né? O menino veio no chão, só levanta, encosta lá, vira as costas. Como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse alguém quase desfalecido ali no chão. E a mãe dele acaba sendo esse último suspiro. Eu achei a cena um pouco, assim, apesar de ser uma das cenas que mais mostram um pouco do personagem, mas eu achei que é uma cena assim que alguém tentou estabelecer uma conexão, mas dentro do filme, da maneira que foi mostrada em tela, ela vai, fala com ele, vira as costas e vai embora. Por isso pra mim só reforça a minha teoria de que é a cabeça dele ali. Porque ela não iria embora daquele jeito se ela visse o filho dela daquela maneira. Se ele não quisesse ir, ela ficaria ali com ele, como uma mãe, talvez. Não sabe o que ele fez com ela também, né? Tem isso. E assim, e a gente não sabe também, assim, a gente levanta algumas hipóteses, mas a gente não sabe até que ponto as pessoas que estão ao redor já passaram pela mesma situação. Sim. Já insistiram com essa pessoa, já falaram. Então, assim, isso é importante lembrar, que as pessoas, elas tentam, os familiares tentam, mas é muito difícil ainda. Sim. Até através dessa leitura, dessa minha teoria, os amigos dele pegando o carro para ir embora, depois que ele pega o dinheiro com ele, eles vão embora lá mais pro fim. Pode ser, tipo, os amigos, cansei desse cara e largar ele de lado, sabe? Na vida real poderia ser isso, ele tá assimilando daquela maneira dentro da cabeça dele. Porque ele se fecha muito, é um cara muito perturbado, dá pra gente ver. A gente não sabe até que ponto o Kurt realmente estava daquela maneira, mas o personagem em si, que foi muito bem feito, eu acho. Apesar do filme ser um pouco chato, um pouco lento e tal, mas o cara mandou muito bem, o Michael Pitt, que não é parente do Brad Pitt, só tem o mesmo sobrenome. Mas o cara manda muito bem, tá irreconhecível do papel. O cara assim, praticamente sem fala, manda muito bem. O diretor também manda muito bem na direção. Mas eu acho que nos 3 filmes há algo que é importante considerar. O isolamento social. Sim. Mesmo quando a pessoa está próxima de pessoas, mora junto, ou ainda se comunica, mesmo que pouco, com algumas pessoas, com alguns amigos, essa pessoa ela fica com essa tendência, que é um sinal, né, assim, de se isolar mais, de sofrer, de sentir muito algumas coisas que ela está vivendo ali naquele momento. E quanto mais isolado socialmente, mais isolada a pessoa quer ficar. Vira um ciclo isso. E fica pior reagir também. Aí, às vezes, a pessoa é tão evasiva, igual a gente também estava conversando, de você tem tanta coisa para ficar de boa, você tem tanta coisa para sorrir, você tem sua vida, você tem comida na mesa, você tem roupa, às vezes tem um namorado, você tem pai e mãe, você tem filho. Você tem o braço aberto. Você tem o braço aberto. Tem gente numa situação muito pior que você. Isso não é argumento, cara, pra você falar para alguém que está numa situação fragilizada emocionalmente. Não é o momento. Isso é muito importante que você disse. Naquele momento, o problema da pessoa é a maior coisa da vida dela. Sim. É a mais importante. Então, assim, não é comparável com outras coisas. Eu entendo a intenção que as pessoas têm de ajudar, de tentar reagir a pessoas, familiares, os amigos, mas acaba que não ajuda muito quando você compara o sofrimento da pessoa com o outro. Ou tenta reagir a pessoa de uma forma que não adianta e faz a pessoa ficar com mais raiva de você. Então, assim, nesse momento é importante tentar entrar em contato com um profissional. É importante essa pessoa ter um contato com algo que pode realmente ajudar. Sim, então se você quer, de alguma maneira, você conhece alguém que esteja talvez numa situação como essa, você já sabe, né? Procure ajudar ela, fazer com que ela vá à ajuda de um terapeuta, de a busca de ajuda profissional, de alguém que saiba o que está fazendo e não tente fazer a sua maneira, que talvez possa ser muito pior.
piorar a situação da pessoa, né? Aumentar o isolamento dela, aumentar a distância dela de você e causar, quem sabe, outras coisas mais desagradáveis que a gente não gostaria que acontecesse. Mas ainda assim, entre tentar interagir socialmente e deixar a pessoa sozinha, isolada, é melhor tentar... Sim, claro. Tentar reagir a pessoa, tentar fazer mas sem aquela pressão. E aí que a ajuda com o profissional entra, e principalmente o que a pessoa vai... O que essa pessoa pode aprender na terapia? Eu vou levar essa pessoa que eu conheço, que tá sofrendo muito, que ela já tentou suicídio, ou ela tá com sinais e já falou sobre o assunto, eu acho que ela vai fazer isso. No que a terapia vai ajudar essa pessoa? Vai ajudar principalmente essa pessoa a lidar com o que ela não está conseguindo lidar. E que ela vê na morte uma saída. E que na verdade é porque ela não consegue lidar com alguma situação. Que pode ser uma situação pontual, que pode também ter um contexto muito favorável para esse tipo de comportamento. Então a terapia ela vai ajudar essa pessoa a lidar com coisas que ela não está conseguindo lidar, com sentimentos que ela não está conseguindo lidar, com algum contexto que ela não consegue resolver, com algum problema que ela acha que não tem saída. Não tem saída. Isso aqui é a morte, né? E a pessoa vê na morte uma saída, mas porque ela não aprendeu ou não tem recursos necessários, ou não tem repertório suficiente para lidar com esse problema, para lidar com esse sentimento, com essa situação. Sim. E na terapia ela vai aprender isso, o que é mais importante. E com isso, ela além disso, ela vai se conhecer também, mas isso é o principal. Ela vai se conhecer, pode voltar a ter gosto na vida. E, geralmente é isso que acontece, né? Quando a pessoa aprende a lidar com esses problemas, a resolver. Bem, galera, esse foi aí o nosso bate-papo de hoje, falando um pouco sobre filmes que abordam suicídio, Setembro Amarelo e tudo mais. Espero que vocês tenham gostado do bate-papo. Espero que você tenha gostado de participar do vídeo. Gostei muito. Se vocês gostaram da Norma, manda aqui embaixo nos comentários que quem sabe ela volta aí algum dia para falar sobre algum outro tema pertinente à área de atuação dela. Então você vai se inscrevendo no canal aqui embaixo, deixa aquele like pra gente, ajude aquele amiguinho, ajude aquela pessoa da sua família que está precisando, porque você vai ter a sua retribuição e ver a pessoa bem depois. A gente vai ficando por aqui, galera. Foi lindo, aquele abraço e até a próxima sessão. Tchau!